Dr. Carlos, seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. A partir desse momento, Vossa Senhoria tem 10 minutos para deliberar sobre o assunto que lhe traz esta casa. Questão de ordem, Excelência. Uma questão de ordem do vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, só gostaria de registrar a presença do vereador Geraldo, voluntário da cidade de Rio Claro. Muito obrigado, senhor presidente. Registrada a presença do vereador Geraldo, voluntário, nosso amigo e vizinho aqui da cidade de Limeira. Tá? Então, o senhor vereador Nilton Sérgio dos Santos, Dr. Júlio César, em nome de quem saúdo não só os vereadores, como a população dessa progressista cidade. O que me traz aqui é uma questão que diz respeito às nossas cidades, Rio Claro e Limeira. No final do ano passado, eu tomei conhecimento pela publicação no jornal Estado de São Paulo da existência de um projeto da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos de trazer um trem metropolitano da Água Branca, em São Paulo, até Americana, utilizando-se dos leitos das antigas Estradas de Ferro Santos Jundiaí e Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Eu achei que elas têm um desaforo com relação a Rio Claro e indiretamente a Limeira, que esse trem não se estendesse até Rio Claro. Rio Claro tem uma tradição ferroviária muito grande, mais que centenária. A Estrada de Ferro foi a maior empregadora da cidade. Lá se construíram vagões, se reformaram vagões, se construíram carros de passageiro. E é difícil encontrar alguém em Rio Claro que não tenha algum vínculo com a Estrada de Ferro, seja de parentesco, seja de amizade, seja de vizinhança. Então, Rio Claro é uma cidade eminentemente ferroviária. E mais ainda, de Rio Claro a Limeira são apenas 50 quilômetros. Não é uma distância extraordinária que pudesse servir de obstáculo. E, de mais a mais, a extensão do trem metropolitano até Rio Claro beneficiaria Limeira e Corderópolis. E eu sou filho, neto, várias vezes sobrinho de ferroviário, né? E não podia me conformar com essa situação de Rio Claro ficar tranquilo diante desse projeto. E assim eu mandei expediente para o prefeito, para a vice-prefeita, para o presidente da Câmara, para a União dos Ferroviários Aposentados, para o Sindicato dos Ferroviários, para os jornais, para as rádios e para a Ordem dos Advogados, uma vez que eu, embora desembargador aposentado, também sou filiado, sou advogado inscrito na Ordem dos Advogados. E, doutora Rosa, para quem eu não canso de render as minhas homenagens, a presidente da subseção de Rio Claro, encampou a ideia. Ela entendeu que a Ordem dos Advogados, como grande defensora das causas de cidadania, não podia ficar indiferente a essa campanha. E acabou me passando uma tarefa que, conquanto custosa, me é muito honrosa. Eu fui encarregado, através de uma portaria da diretoria da subseção de Rio Claro, de coordenar os trabalhos visando que a linha de trens metropolitanos se estendesse até Rio Claro. E nós tivemos duas reuniões lá em Rio Claro. Uma para se decidir o que fazer. Então, nós decidimos por abaixos assinados. Então, nós tivemos presença da sociedade de Rio Claro, lojas maçônicas, Rotary Club, clubes de serviço de modo geral, a Câmara Municipal esteve presente, prefeito, vice-prefeito, e numa segunda oportunidade tivemos o lançamento do abaixo-assinado. Nessa segunda oportunidade, nós tivemos a presença do vereador Júlio, né? Dr. Júlio, que se interessou também, uma vez que o trem só poderia chegar a Rio Claro passando por Limeira e Corderópolis, não teríamos outro caminho. E também a campanha lá em Rio Claro corre muito bem, nós estamos angariando muitas assinaturas. E eu fui convidado e compareci com muita alegria na subseção da Ordem dos Advogados aqui de Rio Claro, uma reunião convocada por Dr. Oséias, né, presidente, na qual compareceu o Dr. Júlio,
Eu não sei se outros vereadores, mas também presidentes de sindicato e pessoas representativas da sociedade civil dessa Progressista Limeira. E daí fui convidado para comparecer aqui para defender essa ideia. Nós lá de Rio Claro já estivemos com o secretário de Planejamento, doutor meu Deus. Dr. Marcos Antônio Monteiro. E expunha lá, Dr. Marcos, que a situação do governo está difícil, que tem pouco dinheiro, etc. e tal. Mas veja bem, nós ponderamos, Dr. Marcos, se não estiver nos planos a extensão dos trilhos até Rio Claro, na hora que tiver dinheiro, isso ficará prejudicado. Disse ele, então, que ele via com muito bons olhos que a sociedade gritasse, que reclamasse, cobrasse do governo, que o governo vê com bons olhos e procura atender às reclamações da sociedade, o que me parece muito óbvio numa sociedade democrática. E ele achou, a opinião dele, ele via com bons olhos e acreditava que isso fosse possível, embora isso dependesse da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos e do secretário de Transportes Metropolitanos, com quem nós falaremos numa outra oportunidade, e até mesmo do governador. Nós ficamos muito entusiasmados e estamos colhendo as assinaturas na Rio Claro. Todos os advogados estão fazendo isso, a Associação Comercial, as lojas maçônicas, os clubes de serviço, enfim, o Sindicato do Comércio Varejista, outros sindicatos de trabalhadores também estão colhendo as assinaturas. E, na outra semana, nós vamos inaugurar, se é que é possível falar isso, um ponto, uma loja, inclusive, vazia do shopping de Rio Claro, para que nós façamos uma pequena exposição de material ferroviário do Museu Ferroviário Getúlio Greve, que existe lá em Rio Claro, ao par de coleta de assinaturas. De sorte que a minha posição aqui é de incentivar os amigos de Limeira para que também se dediquem a essa tarefa, né? Já mandei todo o material que nós tínhamos lá, evidentemente, o abaixo-assinado que será organizado pela Ordem dos Advogados, como foi lá em Rio Claro, haverá de ter outra redação, né? Mas, inclusive, os vereadores lá em Rio Claro estão colhendo assinaturas, né? E eu até brinco que não aceito de cada vereador menos que 5.000 assinaturas. E é claro que deve acontecer mais ou menos isso aqui em Limeira, né? Os senhores têm grande prestígio, e eu não tenho encontrado ninguém que seja contra essa ideia de trazer os trens de passageiros até as nossas cidades. Evidentemente, não será o trem da Companhia Paulista que nós conhecemos, com carro-restaurante, carro Puma, dormitório, etc. Isso, infelizmente, é coisa do passado. Mas quem sabe, no futuro, nós possamos ver isso. O trem metropolitano não será alguma coisa para a semana que vem. Mas se nós não pedirmos, não insistirmos, não teremos, né? E eu espero que, na hora que nós tivermos audiência com o governador, com esse secretário de Transportes Metropolitanos, nós de Rio Claro e os companheiros aqui de Limeira, possamos levar um mundo de assinaturas para que eles vejam que tanto Limeira como Rio Claro estão muito interessados que o trem metropolitano venha até aqui. Veja bem, o grande argumento da Secretaria era que as nossas estradas estarão saturadas nos próximos anos. Isso é uma verdade que todo mundo constata. Até uns 30 quilômetros de São Paulo é fácil de se chegar. Dali para frente, só Deus que sabe, né? E então, a programação fala em São Paulo, Americana, em 1h29 minutos. Ou seja, em menos de 2 horas, daqui de Limeira nós chegaremos até São Paulo. Isso é uma beleza. Na Água Branca tem metrô, então nós estaremos muito tranquilos. Então, é isso. A minha função aqui
é avivar essa ideia que não encontrei ninguém contra. A única coisa que eu recebo é a brincadeira. Pô, mas será o trem da antiga Paulista? Não, esse daí já é coisa do passado. Nós teremos que nos contentar com esse trem metropolitano. Fico contente de estar aqui e, inclusive, por ter sido recebido numa ocasião em que os senhores estão inaugurando uma exposição de Via Sacra, né, em que se encenou a presença do mestre com a pecadora ao lado do poço, né? E é uma parte muito importante do Evangelho, eu não estou aqui para falar isso, mas não posso deixar passar, é justamente daquela passagem, se não me engano, e os que entendem mais poderão me contestar, mas de qualquer forma, se não nesse contexto, em outro, é muito importante aquilo que o mestre diz, que vá e não peque mais, não é isso? Vá e não peque mais, como é bonito, né? Ou seja, o perdão existe para ser concedido e aproveitado. Muito obrigado aos senhores, e eu desejo sinceramente que o Todo-Poderoso permita que eu, mais os amigos aqui de Limeira, ainda viajemos no trem metropolitano. Muito obrigado.